Botafogo 3-2 para cima do Grêmio, um jogo em que o Grêmio entrou dormindo, entrou com muitas mexidas iniciais, time todo remendado, muito recuado. A verdade é que o Mano Menezes montou um Grêmio medroso, e um Grêmio medroso que entrou para se defender, com 20 minutos de jogo já estava 2-0 para o Botafogo, foi praticamente por água abaixo a partida. Enfim, vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Primeiro, comentar como é que se desenrolou o jogo, né? Como que o Botafogo abriu o placar e conseguiu construir essa margem para o Grêmio ficar quase que impossível de reagir. Conseguiu reagir porque no segundo tempo teve mexidas boas e foi fazendo gols. Mas enfim, o primeiro gol da partida foi marcado pelo Cuiabano e já vale destacar, é incrível o tanto que o Cuiabano joga contra o Grêmio. Cara, literalmente todos os jogos dele com a camisa do Botafogo contra o Grêmio ele fez gol. Porque nesse jogo ele fez gol, no jogo do primeiro turno ele fez gol, no ano passado, jogo que foi lá em Cariacica, ele tinha feito gol também. Eu me lembro aqui facilmente de 3 gols já do Cuiabano e ele, porra, faz pouco tempo que foi pro Botafogo, né? Ele já foi revendido pro Nottingham Forest, inclusive. Eu acho que ele tem algum ódio guardado contra o Grêmio. Em todos esses jogos ele comemorou. Ele não fez questão nenhuma de, não vou comemorar. Muito pelo contrário, comemora pra caramba esses gols. Enfim, acho que ele tem algum ódio guardado contra o Grêmio. E esse primeiro gol vem de uma pressão inicial do Botafogo, onde o Savarino finaliza na trave, já ali poderia ter feito 1-0. Sobra no Arthur, ele finaliza bem, tem uma boa defesa do Volpe, mas a bola fica viva na pequena área. O Noriega não consegue cortar e aí o Cuiabano sozinho faz o 1-0. O 2-0 mostra muito do como esse time do Grêmio é, a verdade é que o Mano Menezes não é o cara certo, tá bom? Eu até comentei no vídeo passado que o Grêmio melhorou, é um Grêmio que tem mais noção de jogo com o Mano Menezes, tudo isso daí é verdade. Só que ainda é um técnico muito medroso, não tem outra palavra que eu use que não seja essa. Eu sempre falo que nas coletivas ele é muito consciente, ele sabe onde estão os erros do Grêmio, só que não necessariamente ele sabe corrigir. E eu acho que esse jogo pra mim é a gota d'água. Porque não adianta nada você saber onde está o erro, se no jogo seguinte você vai lá e aumenta esse erro, piora o time, mexe no time, monta um time todo defensivo e mal treinado defensivamente. O Grêmio é um time defensivo porque tem muita gente atrás da linha da bola, muita gente atrás, mas muita gente atrás perdida, sem saber o que está fazendo. Então esse segundo gol esse segundo não, o primeiro foi assim. Muita gente, tanto é que se a gente parar para contar, tinha mais ou menos 7 ou 8 jogadores do Grêmio dentro da área, enquanto tinham 3, 4 do Botafogo, e o Cuiabano aparece sozinho na pequena área para fazer o gol do Botafogo. Então é muita gente numa linha muito recuada, sem necessariamente ter alguma função. E aí quando o Grêmio vai marcar um pouquinho mais em cima, como foi o caso do segundo gol, porque estava se expondo um pouquinho mais, jogando um pouquinho mais avançado, com as linhas mais à frente, perde a bola, não tem mais ninguém atrás. Então é um time que, quando vai pressionar, não sabe como pressionar. Quando se defende, não sabe como se defender. Quando o Grêmio enfrenta equipes com um pouquinho mais de qualidade, perde. Se o Grêmio enfrenta uma equipe que sabe sair jogando e tem tranquilidade, o Grêmio não sabe como pressionar. Porque a pressão do Grêmio é uma pressão em que os jogadores de frente atacam a bola, pressionam, os de meio campo ficam estáticos e os de defesa também. Então vira quase um bobinho essa pressão inicial do Grêmio. Hoje em dia é muito fácil você quebrar uma marcação que vai só os jogadores de frente pressionarem. É só você ter tranquilidade e os jogadores de meio de campo aparecer para o jogo. Contra qualquer equipe minimamente decente, vai quebrar essa marcação inicial do Grêmio. E foi isso que aconteceu, né? O Grêmio, quando ia pressionar, não sabia como fazer isso, e perdendo por 2-0 você é obrigado a fazer isso. E aí complicou demais a vida do Grêmio. Esse segundo gol é um erro de passe e vem uma jogada de transição do Botafogo, que é justamente a especialidade desse time. O Arthur recebe a bola, vai para cima do Gustavo Martins, o Gustavo Martins numa marcação que faltou ele entender quem ele estava marcando. O Arthur é canhoto, cara. Você tem que fechar a perna esquerda dele. Ele ameaça ir pro fundo e ele já vai logo seco pra linha de fundo, abre todo o meio pro Arthur. Ali, cara, você tem que forçar o Arthur ir pra linha de fundo e não buscar fechar essa opção de jogada. Ali faltou entendimento de quem ele estava marcando. Então, o Gustavo Martins, na minha visão, faltou talvez até estudar um pouquinho mais o estilo de jogo do Arthur. O Arthur é canhoto, cara. Se o cara é canhoto, tá na ponta direita, o mais natural é ele vir pro meio. É muito melhor você deixar ele levar para a linha de fundo e aí ter uma finalização com a direita
do que você ir seco para essa jogada que poderia ser de linha de fundo e abrir todo o meio, que é o que ele queria. E aí ele finaliza muito bem no cantinho, indefensável, faz o 2-0. Então, um primeiro gol onde o Grêmio muito recuado, mas mal montado defensivamente, tanto é que em uma jogada teve uma bola na trave, uma defesa do Volpe e o Cuiabano depois sozinho na pequena área para fazer o gol. 3 jogadas claras em um espaço-tempo de 30 segundos, com 7, 8 jogadores dentro da área de defesa. É muita gente acumulada sem função. Essa que é a verdade. Enfim, e o segundo gol, o Grêmio não sabe o que fazer com a bola. Sem o Arthur, o Grêmio é um time medíocre. Se o Arthur e o Carlos Vinícius não tivessem chegado, o Grêmio provavelmente seria rebaixado. Então, eu até comentei no vídeo passado, cara. Eu tava gostando um pouquinho do trabalho do Mano Menezes, mas chega esse tipo de jogo, assim, que deixa muito claro que ele não é o cara certo. E acho que a verdade é que por mais que ele dê coletivas interessantes, que ele tenha uma linha de raciocínio bacana, precisa ter algum cara mais corajoso, mais ofensivo, que faça o Grêmio de fato ser protagonista. O Mano Menezes está aqui para transformar o Grêmio em um time mediano, que perde fora de casa e ganha dentro de casa. Para mim isso não é o suficiente. Eu queria ver um Grêmio campeão, um Grêmio que se imponha contra os adversários. Porque o Grêmio nunca vai vencer em investimento, em folha salarial, em elenco do Flamengo, do Palmeiras, de outras equipes assim, do próprio Botafogo. Agora, com uma intensidade, com uma vontade de vencer, com uma agressividade, com um time com uma mentalidade campeã, dá para você superar esses quesitos. Com o Mano Menezes não tem isso. É um time que vai ser mediano. Então, pro ano que vem, pensando em algo grande, o Mano Menezes não é o cara certo. Eu sei que eu elogiei ele no jogo passado, na vitória contra o Vasco. Mas é esse tipo de jogo que abre um pouquinho os nossos olhos, né? Então, o Mano Menezes, de fato, não é o cara certo, muito por uma falta de coragem até. Enfim, vai para o segundo tempo entre o Cristaldo e o Pavon, e o gol do Grêmio surge assim. E eu comentei no vídeo passado, cara, o Pavon tem que jogar numa linha de ala direita. Do jogo passado para cá, ele já deu 3 assistências, cara. Que ele deu assistência pro gol do Carlos Vinícius no jogo passado, e hoje ele deu assistência pro gol do André e assistência pro gol do Carlos Vinícius. O Pavon vive uma grande fase, ele não pode sair do time. Só que nem eu comentei já no vídeo passado e vou repetir aqui. O Pavon tem que jogar numa linha de ala direita. Se ele jogar de ponta, ele vai ter muitos erros técnicos, porque é ele que vai ter que criar as finalizações. E aí ele vai se precipitar e vai errar. Ele jogando como ala, ele vai ficar um pouquinho mais distante da área. Ele um pouquinho mais distante da área, vai arranjar um cruzamento brilhante como foi esse para o André. É um cruzamento espetacular do Pavon, que surge de uma bela jogada do Cristaldo, que consegue clarear a jogada para o Pavon, e por ele estar mais distante da área, o Cuiabano não vem atacar ele. O Cuiabano fica mais distante, fechando a entrada da área. Na hora que o Pavon recebe, que o Cuiabano sobe um pouquinho. Mas aí o Pavon teve espaço para cruzar. Ele cruza literalmente na cabeça do André. E não é porque o André fez gol que eu vou falar que eu gosto dele, que eu vou elogiar ele. Eu continuo achando que o André não é o suficiente para o Grêmio, nem para ser um atacante reserva. Porque o André fez gol, beleza, bom senso de posicionamento, fez gol de cabeça, mas é um centroavante que não tem força física, é um centroavante que é mediano tecnicamente, é um centroavante que não tem uma bola aérea boa, é um centroavante que não é rápido, ele não tem nada de diferencial, cara. É um atacante para time pequeno, pro Grêmio não serve nem para ser reserva. Fora que a mentalidade é pequena também. Olha no intervalo a entrevista dele, ele falou em empatar, cara. Você joga no Grêmio. Todo jogo, independente se for o Real Madrid, Bayern de Munique, tem que ir para vencer. Dane-se o adversário. Tem que ir para vencer. E com o Botafogo ele tá falando de empatar, cara. Então, a mentalidade já é pequena, cara. Eu sei que pode parecer que eu tô pegando no pé do André, e eu acho que eu realmente tô, sendo sincero. Mas eu não acho que ele seja jogador para um time do tamanho do Grêmio. Pode fazer o tanto de gol que for. Se você vai enfrentar o Grêmio e você vê que o centroavante adversário é o André, não intimida ninguém, cara. Então, o André nem fez um jogo horrível, talvez tenha sido um dos melhores que iniciaram o jogo, inclusive. Mas eu não gosto dele. Não adianta. Não adianta. E no primeiro tempo teve umas 2 oportunidades boas e aí não tinha qualidade suficiente para fazer o gol. Eu não gosto do André, cara. Sei lá. Ele não sabe nem correr. Tu pode fazer o tanto de gol que for. Ele não é o cara certo pro Grêmio. É a mesma coisa que eu falo do Mano Menezes. Pode ganhar o que for. Nunca vai ser um time vencedor com o Mano Menezes. E com o André também, não dá pra ver um time campeão com o André sendo atacante. Não intimida ninguém. Então, eu acho que o Grêmio tem que fazer uma grande reformulação nesse final de ano.
Pode ser que né, quando acabar o Brasileirão eu faça um vídeo específico para falar quem eu manteria e quem acho que deveria ir embora. Mas o André é um dos que eu venderia. Até porque fez alguns gols. Vai ter algum time de Portugal, um Gil Vicente, um Santa Clara que vai querer. Ou algum time mais de meio de tabela. O Mirassol possa querer o André. Mas pro Grêmio não é o suficiente. Porém, depois que o Grêmio faz o 2-1, toma o terceiro um tempinho depois. Gol do Marçal e de novo gol de bola aérea. O Grêmio perdeu em casa pro Cruzeiro por conta de bola aérea. E agora tomou o terceiro gol de novo por conta de bola aérea. Para um time que é notoriamente defensivo, você não pode tomar tanto gol de bola aérea, cara. E é um gol que o Botafogo fez maltinha na área do Grêmio. Então é um escanteio longo. O David Ricardo ganha de cabeça do Pavon. Já tá errado aí, não era o Pavon que tinha que marcar ele. E o Carlos Vinícius, que a princípio estava no barreira, vai correndo para trás olhando para a bola. O Marçal ataca a bola, ganha do Carlos Vinícius, faz ali o gol. Eu até achei que o Volpe poderia estar um passinho mais para a esquerda e que ele talvez defendesse. Mas acabou não acontecendo e saiu o terceiro gol do Botafogo. Jogada de bola aérea não pode acontecer. Só que minutos depois o Grêmio reage. O Carlos Vinícius tinha entrado, ele tem presença de área. O Pavon acha mais um belo cruzamento. O Carlos Vinícius sozinho faz o segundo gol do Grêmio. De novo jogada do Pavon, gol do Carlos Vinícius. Assim como tinha sido contra o Vasco. Nos minutos finais, literalmente na última jogada, a bola sobra à feição para o Carlos Vinícius na entrada da área com espaço para finalizar. Ele finaliza certinho, só que tira demais do Léo Link. E aí a bola vai para fora. Se ele acerta o gol, era um empatezinho. Seria um resultado bom, pelo que foi o jogo, um empate contra o Botafogo. Mas eu tinha comentado aqui, cara. Se o Grêmio quisesse sonhar com uma oitava colocação, tinha que ganhar esse jogo. Porque a próxima partida é contra o Palmeiras. E o Flamengo agora aumentou essa margem de pontos em relação ao Palmeiras. Estava em 2 pontos, agora foi para 4, porque o Palmeiras empatou com o Fluminense e o Flamengo venceu do Bragantino. Se o Palmeiras perde ou empata para o Grêmio, acabou o Brasileirão. O Palmeiras vai vir com sangue no olho agora. E esse vai ser o jogo antes da final da Libertadores, inclusive. Esse é um ponto bom que pode poupar, talvez. Mas pelo que vale o Brasileirão agora, o Palmeiras vai vir sedento para ganhar do Grêmio. Esse era o jogo para ganhar. Porque agora, se não ganhar do Palmeiras, não tem mais como ficar na oitava colocação. Vai ter que esperar aqui. Bragantino, São Paulo e Corinthians. O Bragantino já foi um jogo, né? Mas São Paulo e Corinthians em 4 jogos vence no máximo 2. Na verdade, vencendo 2, o Grêmio já não alcança. Então, é, agora já era. A verdade é essa. Não vai ter como salvar a temporada e pegar uma pré-Libertadores. Não vai ganhar do Palmeiras, cara. Não vai. Com esse futebolzinho, com um time que não sabe pressionar, não sabe defender, não tem bola aérea, é exclusivamente dependente da presença de área do Carlos Vinícius e uma imposição no meio de campo do Arthur, o Pavão cruzando e o Amuso com jogadas individuais. E nesse jogo ainda estava sem o Arthur e o Amuso. Ainda poupou o Carlos Vinícius de início. Cara, a escalação inicial foi uma vergonha. Você vai jogar um jogo que precisa vencer indo com Marlon e Lucas Esteves, vai com 3 volantes, todo recuado, ter que esperar tomar 2-0 para começar a jogar a bola. Enfim, acho que esse jogo deixou claro que o Mano Menezes não é o cara certo pro Grêmio. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou.